Fogo, Sangue e Glória. Esse é o resumo do campeonato de 1976 e uma iniciativa nossa aqui que pretende abordar, como foi os grandes campeonatos do passado. E nada melhor como iniciar o campeonato com o campeonato de 1976, que foi realmente espetacular, Foi algo assim bem diferente do que se via, Foi uma audiência global por conta do drama também do campeonato. Então aqui a gente vai abordar primeiramente os carros, os pilotos e as pistas, Vamos detalhar alguns dos carros, porque são muitos, e falar dos pilotos, Então sejam bem-vindos aí à nossa nova série e espero que vocês gostem muito. Eu estou bastante animado. Enquanto isso, vejam os carros aí. Obrigado, pessoal. Bom, e como não podia ser diferente, a gente começa com a Ferrari 312T e T2, que seria a evolução na temporada. É o carro dominante, é o carro a ser batido, É o carro que seria a referência da Ferrari por um bom tempo. De 75 a 80 esse carro praticamente não mudou, Foram feitos aperfeiçoamentos, mas é um carro excelente construção, Em Jarama foram abolidos os periscopes, aquelas captação de ar em cima do Santo Antônio que vocês podem ver aí na foto, por conta de questão de segurança, Eles preferiram determinar uma altura mínima dos carros. Então a Ferrari modificou para o modelo T2, que seria sem o periscope, mas ainda assim com um trabalho aerodinâmico excelente, que era realmente a marca do carro. O carro também tinha uma caixa de câmbio transversal, por isso T do nome. E isso fazia com que o carro ficasse mais compacto e menos traseiro, Ele tinha um comportamento bem neutro. O trabalho aerodinâmico também é muito bom, como eu tinha dito. Servia tanto para gerar o downforce quanto para o arrefecimento do grande motor V12 de quase 500 cavalos que ele levava. Então esse carro era assim, era a marca da temporada, era o carro a ser batido, era o carro dominante do ano anterior, 75, Nas mãos do Lauda também, que desenvolveu muito esse carro, era algo assim sem precedentes, Era o carro a ser batido no campeonato, apesar de ter acontecido o que aconteceu, o acidente do Lauda em Nürburgring. Era a excelência da Ferrari. Esse carro flat out, aconselho que todo mundo ouça o barulho do motor dessa besta, que é sem igual, É uma coisa assim espetacular. O motor é uma obra de arte também, muito bem construído, como vocês podem ver na foto aí. É um V12 aberto a 180 graus. A Ferrari não gosta de falar que é flat, mas é flat, Bom, e os pilotos, O Lalau aí, nosso Laudinha, Niki Lauda, campeão mundial de 75, estava defendendo o posto esse ano, Tinha tudo para continuar a defender, tinha tudo para ser o bicampeão aí já. Só que vamos ver mais pra frente, quando falarmos das corridas, em outros episódios, que a história não foi tão assim, tão fácil para o nosso Lalau, Aí também Clay Regazzoni, no segundo posto. É um cara que também ajudou muito, na equipe, é um cara muito legal. E depois Carlos Reutemann, Carlos Reutemann por causa do acidente do Lauda, que vamos detalhar depois. Então essa é a Ferrari. A McLaren, agora a gente vai falar da McLaren, que estava utilizando o M23. O M23 que foi fruto da época de desenvolvimento do Emerson Fittipaldi na equipe McLaren, quando a Philip Morris deu aval para ele escolher qual equipe ele iria, depois da Lotus, depois de 73. Então o Emerson foi para lá, foi montada toda uma estrutura, Ted Mayer era a McLaren pré-Ron Dennis aí, utilizava o V8 Cosworth, e é um carro que foi muito bem desenvolvido em termos de arquitetura de suspensão, o que permitiu que ele fosse um desafiante da Ferrari, nessa temporada de 76, pelo seu desenvolvimento pregresso. Era um carro muito bem acertado, muito bem construído.
era um carro que poderia fazer frente com certeza à Ferrari, e o fez, né? Como a gente vai ver no campeonato, né? Corrida a corrida, o negócio foi bem tenso para a Ferrari, né? O carro foi muito bem desenvolvido, né? O carro foi realmente... A McLaren estava de parabéns, né? De construção nessa época. Eles fizeram frente realmente à Ferrari, tanto que o resultado final diz por si só, né? Aí agora nas fotos a gente tá vendo o V8 Cosworth, né? Que também era um trunfo, né? Do carro. E o piloto, né? James Hunt, né? O Superstar. Ele realmente se surpreendeu. Vocês vão ver que o cara assim é um pouco subestimado. Vocês vão ver ao longo das corridas que ele fazia por onde sim. O cara era realmente pé pesado para valer. Não é só fanfarrão como dizem. E o segundo posto, Jochen Mass, né? O alemão, que também era um bom piloto, né? Aí passamos agora, né, para a Tyrrell. A Tyrrell, que tem um caso interessante, né? Eles estrearam algo revolucionário, mas começaram com o 007, né? O Tyrrell 007 altamente experimentado, que já estava muito pesada a idade dele, né? Ele estava já defasado, então a Tyrrell revolucionou, né? Criando o Tyrrell P34, o carro de 6 rodas da Fórmula 1, né? O conceito era diminuir a área frontal, melhorando a aerodinâmica geral do carro, né? Para isso eles diminuíram o perfil das rodas dianteiras, né? Fazendo rodas de 10 polegadas na dianteira, né? A Goodyear tinha que fazer um trabalho especial para a Tyrrell, né? Que, surpreendentemente, apesar do pessoal zoar o carro, né? Falar, patinho feio e tal, nessa temporada o carro tava muito bem. A gente vai ver corrida a corrida que a coisa não foi assim um desastre como pintavam, né? Apesar da aparência, o pessoal criticar a aparência do carro, é feio, tal, mas ele fez corridas dignas em 76 sim, né? Apesar do conceito geral realmente não ter dado totalmente certo em entrada de curva, né? Ele era um pouco crítico, ele saía muito bem de curva, mas entrava bem crítico em curva, né? V8 Ford Cosworth, né? Também de FV, e realmente esse detalhe das 6 rodas. Aí, Jody Scheckter, né, com o principal piloto, um cara que estava muito rápido nessa temporada, realmente, e Patrick Depailler. Então essa é a Tyrrell, a gente vai entrar em mais detalhes nas corridas, pessoal. A Lotus, né, a Lotus que estava com o Lotus 77, estava meio que no limbo nesse campeonato, né, estava um pouco perdida. Era um momento de transição, né? A gente sabe como funcionava, né? Aliás, Colin Chapman, né? Era um cara muito inventivo. Nesse meio tempo, ele, vamos dizer assim, ele meio que se perdia às vezes, né? Era um cara que, como era acostumado a experimentar muita coisa em seus carros, podia ser muita coisa que desse certo e muita coisa que dava errado, né? E em 76 a Lotus ficou um pouco apagada, né? Ela ficou um pouco, vamos dizer assim, distante do que ela já foi, né, em temporadas anteriores, né? É compreensível, há altos e baixos mesmo em grandes equipes, né? É algo que é natural. Infelizmente aconteceu isso em 76, né? Mas James Hunt queria até correr pela Lotus antes de entrar na McLaren, né? Quase que por um milagre, né? Então na Lotus a gente tinha o Mario Andretti, né? O nosso querido velho Mario Andretti, velho de guerra, que estava sempre disposto a uma boa corrida, e o Gunnar Nilsson, né? O Gunnar Nilsson que depois teve um desfecho um pouco trágico, mas a gente vai falar isso futuramente. Então essa é a Lotus, né? Aí agora a gente parte para um carro que é assim muito, muito bonito mesmo, né? Nessa temporada de 76, que é a Brabham BT45 motor Alfa Romeo, né? É um carro assim lindíssimo, um carro, cor é linda, né? E tem uma versão dela que nas fotos que vocês vão ver que é branca também, fica linda. É um carro assim que é maravilhoso, né? Pena que não é tão refinado quanto a Ferrari, né? Eles tinham também muitos problemas mecânicos, não era um carro fácil, né? Já era uma equipe tocada pelo nosso amigo Bernie Ecclestone, né? Nosso amigo que gosta de uns negócios aí.
E assim, o motor era muito potente, o motor V12 Alfa Romeo, né? Tanta potência quanto a Ferrari, mas não era durável, né? E o trabalho aerodinâmico era um pouco mais grosseiro, vamos dizer assim. Então não era um carro tão fácil assim de ser domado. Apesar de ter grandes nomes no volante, né? Nessa época, era um carro um pouco indócil. Aí. Vocês estão vendo na foto até o José Carlos Passe e o Carlos Reutemann, né? José Carlos Passe, que era o piloto principal, era o piloto de ponta da equipe, né? Nosso moco, foi cedo demais, o ano posterior a esse, e o Carlos Reutemann. Só que o Carlos Reutemann foi para a Ferrari depois que aconteceu o que aconteceu com o Lauda em Nürburgring. Aí veio o Rolf Stollemann para o lugar dele, o alemão, né? Esse não teve tanto desempenho. Mas aí destaca a beleza do carro, que é sem dúvida, sem igual. O carro, um dos carros mais bonitos da temporada, depois da Ferrari, acho que é a opinião de muitos aqui dos nossos telespectadores. Aí a gente parte para uma equipe que toca os nossos corações, né? Pela importância que agora a gente sabe que tinha essa equipe, né? A Copersucar Fittipaldi, né? Copersucar que estava em seus momentos iniciais ainda, né? No ano anterior começou as suas operações em 75 com o Ricardo Dívila, com o Wilson Fittipaldi, com uma galera que realmente, sabe, topou o sonho de construir o Fórmula 1 nacional, né? Um projeto nacional, mostrando que a gente podia sim sonhar grande, né? Podia ter a ousadia que hoje a gente não tem, né? É um negócio que pelo menos foi tentado. Essa que é a verdadeira história, né? Foi tentado. Era um carro que estava sendo projetado, né? Ainda ele estava em fase inicial mesmo. Tudo feito aqui, menos câmbio, motor e pneu, né? Mas tudo feito em House Brasil mesmo. Carro nacional, né? Mostrando que a gente podia ser realmente competidor. Em vez de comprar um chassi March, como todo mundo, e meter um Ford FV, a gente construiu, né? Os irmãos Fittipaldi toparam essa empreitada. E o Emerson foi para Fittipaldi em 76. Emerson Fittipaldi, que naturalmente era a ponta de lança da equipe, né? E também o Ingo Hoffmann, né? O Ingo Hoffmann aí, novão, também se juntou à equipe Copersucar Fittipaldi, né? Bom, aí agora a gente parte pro March 761, o verdadeiro Gol quadrado AP turbo da Fórmula 1, né? O kit padaria. Esse carro aí realmente foi assim utilizado exaustivamente por várias equipes nessa temporada, né? É um carro que, assim, a gente brinca que se você fosse rico nos anos 70, você pegava um chassi March e metia um motor Ford DFV V8, pronto, você tinha uma equipe de Fórmula 1. Era o carro Coringa. E de fato não era um carro tão ruim, não. Era um carro que tinha um desempenho ok, né? Por ser vamos dizer assim, um chassi e um motor de prateleira, né? Era tudo realmente padrão. Várias equipes utilizavam esse carro, né? Então era um carro bem experimentado, um carro que era versátil, né? Você podia usar ele para qualquer finalidade na Fórmula 1 realmente, né? Era um carro que era o mais simples, o mais prático, o mais fácil de ser tocado, né? Ele tinha como um piloto principal o Ronnie Peterson, né? O Ronnie Peterson, que era um bom piloto, né? O super sueco, era realmente acima da média, tanto que venceu corrida nessa temporada. Tinha o Vittorio Brambilla, né? O gorila de Monza, aí, um cara folclórico na marcha mesmo, né? Tinha também a Lela Lombardi, piloto mulher, né? Que reforça aquela minha tese de que mulher pode correr na Fórmula 1 junto com os caras, não tem essa de fazer uma categoria só de feminina, né? E por fim, Hans Stuck, né? Hans Stuck também, que estava correndo pela March em 76. Agora a gente parte para as equipes mais obscuras, né? Shadow, né? Shadow também tinha chassi próprio, né? Motor Ford V8 DFV. Uma equipe obscura, eu diria, né? O dono obscuro, uma equipe que tem alguns outros vídeos aí no YouTube explicando mais sobre essa equipe, mas era uma operação bem estranha, diria assim. O cara parecia que era espião, o dono da equipe, né? Mas tinha um desempenho ok. Piloto Tom Price, né? A gente conhece uma coisa que aconteceu com ele futuramente, infelizmente, né? Mas era um bom piloto. E o Jean-Pierre Jarier, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem para falar da Shadow. Agora a gente vai para Williams Wolf, né? Eu diria. Não é o Williams que a gente está acostumado, né?
é mais equipe Wolff do que o Williams. Por quê? Porque o Walter Wolff, ele tinha a maior parte de ações controladoras da equipe, né? Então, basicamente, o carro era um FW, né? Ele era, vamos dizer assim, supervisionado pelo Frank Williams, mas a Williams que a gente conhece realmente vai surgir em 78, né? Aqui é uma operação, vamos dizer assim, meio a meio Walter Wolff e Frank Williams, mas mais Walter Wolff. Era o embrião do que seria Wolff, né? E, incrivelmente, tinha bons pilotos também, né? Jack Hicks, né? Um cara que fala por si só, mas não fez pontos nessa temporada, né? Chris Amon também. Chris Amon, que é um cara histórico, né? Um dos mais azarados do mundo, mas sempre estava no grid. Arturo Merzario, que teve um importante papel nessa temporada, tirou o Lauda do carro em chamas, foi ele que tirou. Renzo Zorzi, que a gente não conhece muito, né? Eu realmente preciso me aprofundar mais sobre esse cara na Fórmula 1. E Michel Leclerc, não Leclerc, não é parente do Leclerc não é do nosso Bebeto não. Agora a gente vai para a Ferrari azul, né? A Ferrari azul nerfada, né? A Ligier, com o magnífico motor Matra, né, V12, um motor assim absurdamente ronco, espetacular, né? Apesar do carro não ser tão bom em termos de dinâmica de chassi, e provavelmente esse carro foi o estopim para a abolição do periscope. Olha aí na foto, que coisa estranha, né, para dizer um mínimo bizarro. Por quê? Porque o pessoal tava vendo que o negócio estava escalando, ninguém queria comprometer a segurança, né, com esse negócio terrivelmente enorme em cima da cabeça do piloto, né? A Matra meio que exagerou muito, né? Mas tinha que ter muita refrigeração no motor V12 dela. E Jacques Laffite, né, outro velho de guerra da Fórmula 1, estava na operação da March em 76. A gente tem a Penske, né? Penske, quem diria, realmente fabricava o chassi próprio, hein? Claro, munido de um motor Ford Cosworth V8, mas como construtora aí, realmente, a Penske teve uma passagem quase esquecida na Fórmula 1, né? Bons resultados nessa temporada de 76, surpreendeu algumas corridas, eles estavam realmente ponteiros, né? O Roger Penske devia estar fazendo de tudo para dar certo essa operação, e com o John Watson, né? O competente John Watson na direção do carro, né? Realmente um caso bastante curioso aí da Penske, né? Partimos agora, né, para aquele final de grid, né, com a Insigne, que também tinha chassi próprio, né, Chris Amon, Peter Neve, Hans Binder como pilotos, mas vamos dizer assim, a partir daqui a gente pode definir assim, é uma equipe da Fórmula 1, não fez grandes feitos, né, não teve grandes resultados, mas estava no grid, né, estava se aventurando, né, num esporte que é dificílimo, né. Em 78, o caso curioso se eu não me engano, a estreia do Nelson Piquet é pela Insigne, né? Então é uma equipe do grid. Aí temos a Parnelli, né? Equipe do Parnelli Jones, né? Um americano, né? Piloto. É uma equipe que realmente também estava no fim do grid, né? Equipe americana tentando algo na Fórmula 1, algo muito difícil. Era muito difícil para equipes que não eram de fábrica, né? Era complexo, mesmo para os americanos, né? Mas estava presente no grid, fez alguma coisa ou outra, né? E foi o Mario Andretti começou lá, né? Começou o ano na Parnelli, depois foi para Lotus, né? Naturalmente. E agora a gente parte para as últimas aí, né? As Surtees do piloto, né? John Surtees também, que se aventurou a ser construtor, né? Mas era uma equipe também que estava em final de vida e final de grid, infelizmente, em 76, né? A operação como chefe de equipe não deu muito certo, apesar de ter a sua importância por ter nos revelado alguns pilotos bons nas Surtees, né? Como é o caso aí que vai aparecer na foto agora, o Alan Jones. Alan Jones que viria a ser campeão mundial futuramente, né? Um grande piloto, né? E Brett Langer, né? Brett Langer que não tão grande piloto assim, mas que estava no grid defendendo as Surtees. E agora as finais do grid mesmo. A BRM, que um dia já foi uma grande equipe, né? Tava também nos seus momentos finais, iria ter um lampejo no ano seguinte, mas nada muito além. Temos também a Boro Ford, uma equipe que eu nunca ouvi falar, né? Mas vamos trazer algumas novidades ao longo dos capítulos, né? A Hesketh, que já não era bancada pelo Lord Hesketh, né? Já estava em outra operação. E a Kojima,
Kojima que só disputava o GP do Japão com pilotos japoneses, né? Não é o Hideo Kojima. Aí agora vocês podem ver a tabela do Mundial de Pilotos, né? Campeonato Mundial de Pilotos aí. E incrivelmente está faltando piloto. Essa temporada teve muito piloto, né? Que não marcou ponto, não entrou em tabela. O próprio Jack Hicks, né? Chris Amon aí não tão. Chris Amon tá até marcou ponto, Jack Hicks não. Mas teve muito mais piloto do que está retratado aí. Realmente é uma temporada sui generis mesmo, né? É diferente de tudo que a gente já viu. E agora vocês estão vendo a tabela de construtores. Apesar de não levar piloto, a Ferrari ganhou nos construtores, né? Então demonstra aquilo que a gente já vinha falando aqui. O carro da Ferrari era o carro a ser batido, né? Era a equipe a ser batida, era um carro muito bem construído, tudo muito no lugar. Mauro Forghieri, Luca de Montezemolo como diretor de equipe. Então era a equipe da Fórmula 1, né? Sem dúvidas, Ferrari sempre é Ferrari em qualquer cenário, em qualquer época. E aí o regulamento, né? Regulamento que deu pau no combustível, que vocês vão ver nos capítulos depois lá. E interessante que eles falam aí livre, né? É estranho, interpretações de época aí. Agora a gente vai para as pistas, né? O calendário teria 16 provas, né? Começando, né, no nosso templo aqui, né, Interlagos Antiga, dia 25 de janeiro, né? Como vocês podem ver aí no mapa, Interlagos era bem diferente do que é hoje, né? Era uma pista muito mais extensa, quase 7 mil metros, 7 mil e poucos metros, e o meio era muito diferente do que é hoje, né? Não tinha S do Senna, era um curvão, né, de 3 setores. E agora vocês vão ver como é Interlagos hoje, né? Olha aí, é bem diferente, bem mais curto o circuito, bem mais civilizado. Mais pra frente a gente vai aprofundar mais nos circuitos, né? Isso aqui é só apresentação. Em 6 de março a gente tinha Kyalami, África do Sul, né? Uma pista também que é de alta velocidade, né? Apesar de ser um pouco mais curta, é uma pista bem interessante. Era o traçado. Quem já jogou R-Factor nos mods 79 e tal sabe o que eu tô falando. É uma pista legal, uma pista muito instigante, né? 28 de março, né, a gente tem Long Beach, né? Long Beach, uma pista cheia de altos e baixos, né? Curvas cotovelo, é interessante também, né? É uma pistinha que dá jogo. A gente chega na Espanha, né? Jarama, 2 de maio, uma pista que parece mais um cartódromo, né? Ela é bem pequenininha, segundo Daniel Aldeto até, né? Ele reclamava em áudio disso. É uma pista que não é tão instigante assim, mas embola bastante os carros, né? E teve polêmica pra cacete. Chegamos em Zolder, né? 16 de maio, né? Uma pista que nos traz lembranças muito terríveis aí, né? Posteriormente a 76, né? Gilles Villeneuve perdeu a vida aí, mas é uma pista que eu gosto, até uma pista interessante. Eu acho ela bem interessante, né? O design dela. Chegamos ao charme da temporada, né? De todas as temporadas, Mônaco, né? Mônaco era um pouco diferente nessa época também. A saída da chicane depois do túnel era diferente, não tinha chicane, era uma curvinha lançada mesmo, era bem legal, bem doido, né? Mônaco sempre é Mônaco, né? Sempre loucura total. E em 13 de junho, Anderstorp, né? Suécia. Essa é uma pista que eu pouco sei, né? Parece ser bem empolgante ela, mas realmente eu sei pouco desse traçado, né? Mas a gente vai aprender ao longo dos capítulos aí, quando a gente chegar nas corridas. 4 de julho, aí a gente chega em Le Castellet, na França, né? Um circuito que particularmente para mim é chato em qualquer época, né? Inclusive em 76, mas teve uma corrida boa. Brands Hatch, né? 18 de julho. Essa sim, uma pista fenomenal, né? Traçado absurdamente instigante, curvas que você faz no talo, né? Você tem que ser muito bom para ser rápido aí. Ayrton Senna que o diga. E em 76 também foi interessante. Essa aí tem um lugar especial pro campeonato. Aí chegamos, né, no GP mais tenso da temporada, né? Nürburgring Nordschleife, né? Uma pista de 22 km, mal cabe na foto aí, vocês estão vendo aí, foto de satélite aí da pista. Curva de todo tipo, aclive, declive, experimentada hoje para testar carro de tudo quanto é jeito, recordes, né, de fabricantes são feitos aí, de dinâmica de carro, de volta de pista.
E aí a Nürburgring atual, né? A Nürburgring GP, pra vocês terem a ideia de como a coisa mudou, né? Em 15 de agosto, Österreichring, na Áustria, né? Outro circuito que é muito diferente do que é hoje, né? E é muito rápido, né? Pauleira total aí. Era muito interessante essa configuração do circuito, a gente vai ver em detalhes. 29 de agosto, né? Zandvoort, na Holanda, né? Essa época o circuito era bastante interessante, muito diferente do que é hoje, né? Realmente também era um circuito muito de alta, bastante interessante. Chegamos na Itália, Monza, né? 12 de setembro aí. Um circuito que a gente ama bastante, né? Um circuito totalmente de alta. Essa corrida também foi muito boa, né? E esse traçado dessa época era também bastante pauleira, né? Não é muito diferente do que é hoje, mas era um pouquinho mais rápido, né? Não tinha, vamos dizer assim, ele era mais cru, mas já foi mais incivilizado, como vocês estão vendo aí na foto. Dos anos 60 e 50 tinha até oval em Monza, né? Em 3 de outubro, Motorsport, né? No Canadá, uma pista que eu pouco conheço, né? O traçado parece ser interessante, muito também de alta, mas uma pista curta, né? Então fica bem estranho, fica bem interessante. Aí voltamos, né, ao Tadvanitz, uma pista aí que dispensa apresentação, Watkins Glen. Todo mundo que gosta de velocidade conhece essa pista, né? Isso aí não precisa nem apresentar, mas vamos ver em detalhes também. Por fim, em 24 de outubro, Fuji, né? A inundação, a corrida que hoje jamais teria, né? Jamais ocorreria uma corrida lá naquelas condições. E é uma pista também que é bastante interessante, né? Nós vamos ver também todos os detalhes. E deixo aqui o nosso muito obrigado por acompanhar e nos vemos nas corridas aí, nos reviews. Obrigado, pessoal!